Vou te contar uma situação que aparece o tempo todo em holdings familiares. Os bens já estão na holding, os pais estão vivos, todo mundo se dá bem. Até que alguém pergunta, e quando um de nós morrer? Como é que isso fica? Ou então surge aquela outra pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. Por que o meu irmão tem mais cotas se o patrimônio é praticamente o mesmo? É exatamente nesse momento que muitas famílias descobrem uma coisa muito desconfortável. Criaram uma holding, mas não criaram governança. Por isso, hoje eu vou te mostrar 5 cláusulas fundamentais no contrato social de uma holding familiar. Cláusulas que evitam problemas com o fisco, cláusulas que evitam conflitos entre herdeiros e evitam também improvisos na sucessão. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Tartucci, advogado, especialista em direito empresarial e sócio do TLBR Advogados. E o que eu vou compartilhar aqui não é teoria de livro, é o que na prática separa uma holding que funciona de uma holding que vira problema quando é colocada à prova. Primeira cláusula, capital social bem definido. Um dos erros mais comuns em uma holding familiar é tratar o capital social como algo simbólico. O capital social precisa refletir de forma coerente o patrimônio que está sendo integralizado e a participação de cada membro da família. Quando isso é mal feito, 2 tipos de problema aparecem, e nenhum deles é pequeno. O primeiro é o tributário. Dependendo da forma como a integralização é feita, o fisco pode entender que houve uma doação disfarçada e com isso te autuar e cobrar o ITCMD. O segundo é familiar. Desproporções mal explicadas entre cotas criam a sensação de injustiça e plantam um conflito futuro. Por isso, o capital social bem definido evita ajustes forçados, questionamentos fiscais e brigas internas que poderiam ser evitadas. Segunda cláusula, regras de aquisição, venda e reorganização do patrimônio. Aqui está um dos pontos mais sensíveis de qualquer holding. Como a família decide o que comprar, o que vender e como reorganizar esse patrimônio. O contrato social precisa dizer com clareza como a holding toma essas decisões, porque se ficar no bom senso, na primeira divergência o patrimônio vira cabo de guerra. Na prática, o contrato deve prever quantos votos são necessários para comprar ativos relevantes, quantos votos são necessários para vender ou liquidar ativos, e se certas decisões exigem uma concordância mais elevada, como aprovação qualificada ou até mesmo unânime. E isso também tem um reflexo direto em outro ponto que muita gente ignora: movimentação de cotas dentro da família. Exemplo muito comum. Um dos sócios está descapitalizado e quer vender suas cotas para outro sócio. Nesse cenário, o contrato precisa responder de forma objetiva. Se existe direito de preferência, como ele é exercido, qual o prazo, se essa compra pode gerar uma concentração excessiva de cotas, se existe algum regramento para tentar lidar com essa disparidade que isso pode causar. Sem essas regras, a holding pode acabar concentrada em um único membro da família, mesmo que essa nunca tenha sido a intenção original. Terceira cláusula, administração e mudança de administração. Aqui sempre aparece um erro grave: colocar todo mundo como administrador, sem distinção nenhuma. Isso costuma gerar 2 problemas muito sérios. O primeiro é a responsabilidade. Se todos administram, todos respondem. Erro de um vira problema de todos. E o segundo é de gestão. Quando todo mundo manda, ninguém manda. Então a minha sugestão é que o contrato social defina com clareza quem administra realmente, se a administração é individual ou colegiada, quais os atos exigem autorização dos sócios e como a administração pode mudar ao longo do tempo. Vamos para um exemplo realista. Os pais administram enquanto estão vivos e depois? Quem assume? Como essa transação acontece sem disputa de poder? Quais as qualificações esse administrador precisa ter? A administração mal desenhada gera conflito. A administração bem desenhada, por outro lado, gera continuidade. Quarta cláusula, sucessão, ingresso e saída de sócios. Essa é a cláusula que, na prática, justifica a existência da holding. O contrato social precisa responder de forma direta o que acontece no falecimento de um sócio, se há restrição na entrada de cônjuges, como se dá a saída da holding e em quais condições isso pode acontecer. Sem essas regras, a holding perde sentido e vira apenas um inventário antecipado e muito mal feito. Com regras claras, a sucessão acontece com menos conflito, menos custo e mais previsibilidade. Quinta cláusula e minha favorita: pagamento de haveres. Essa é uma cláusula ignorada por muitas famílias, até que alguém falece ou pede para sair. O Código Civil traz uma regra padrão. Depois de saber o valor a ser pago ao sócio retirante ou falecido, o pagamento deve ocorrer em dinheiro no prazo de até 90 dias, salvo previsão contratual diferente. Agora pensa comigo, quantas holdings familiares conseguem pagar isso sem desmontar o patrimônio? Pouquíssimas. Por isso, o contrato social precisa prever
critérios de avaliação dos bens, metodologia de apuração dos haveres, forma de pagamento, prazos e parcelamentos, mecanismos que preservem o patrimônio sem desamparar quem tem direito a receber. E essa cláusula não é para punir quem sai, é para evitar que a holding morra tentando pagar. Uma holding bem feita não é só economia tributária, é organização, governança e sucessão. Sem essas cláusulas que eu mencionei até aqui, a holding até existe no papel, mas falha justamente quando mais importa. Portanto, se você já tem uma holding familiar ou está pensando em estruturar uma e não sabe se o seu contrato social realmente aguenta um conflito, uma saída, um falecimento, vale procurar um advogado da sua confiança para revisar essa estrutura antes que ela seja testada na marra. Por fim, peço que se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like para eu saber quanto vale aprofundar sobre esse tema.